Shalom, amados! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da nossa jornada de Yom Kippur. Hoje nós chegamos no 14º dia da nossa jornada. Que bom! Para o mês de Elul essa é a metade. Então nós passamos a primeira metade e agora chegamos na segunda metade do mês de Elul. É importante como eu sempre falo, né? A gente dando um passo por vez, a gente não se desesperar, a gente saber que isso não significa que nós vamos sair dessa jornada perfeitos, mas é importante também a gente sempre ver o nosso crescimento em todos os aspectos. Então, nessa 14ª aula, nós vamos ver a integração desses primeiros 14 dias. Eu quero primeiro já parabenizar você que chegou aqui, está acompanhando fielmente, está sendo edificado, está crescendo, né? Está fazendo com que você possa se despertar para outras coisas. É sempre importante, você às vezes tem amigos, tem pessoas que precisam também de umas instruções como essa. Mostra esses vídeos para eles, manda para eles, compartilha, para você ajudar mais pessoas a poder chegar nesse período com um crescimento espiritual bem maior. Então, parabéns por chegar aqui. Hoje nós estamos celebrando o 14º dia, o 14º passo. E aí, eu sempre leio um versículo para vocês. Hoje eu vou ler um versículo que está em Filipenses. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 13, que diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Yeshua, o nosso Mashiach. Então, veja que o apóstolo Paulo é uma pessoa que, se nós fôssemos falar dele nos dias de hoje, nós diríamos que é uma pessoa cheia de traumas, né? Cheia de probleminhas. Porque ele foi extremamente rigoroso quando era um fariseu, ele perseguiu os primeiros cristãos, ele fez o que ele achava que era certo fazer, e de repente ele foi confrontado por tudo aquilo que ele era contra. E quando ele foi confrontado, ele foi convencido que ele precisava mudar as suas atitudes. Então, o apóstolo Paulo, ele vai se desamarrar do seu passado, que é o que a gente sempre está falando aqui. O que passou, passou. O que eu errei lá atrás, eu errei. Não tem desculpa. Não adianta eu ficar aqui procurando desculpas para os erros que eu cometi. Não, eu errei. Eu posso consertar, pedir desculpa, pedir perdão, mas já aconteceu. Agora, deixando as coisas que para trás ficam, os meus erros ficam para trás, as minhas falhas ficam para trás, onde eu não acertei fica para trás. Eu estou avançando para as coisas que estão na frente. E eu não posso permitir que as coisas que estão lá atrás definam as coisas que estão lá na frente. Porque às vezes, eu vou dar um exemplo assim que é muito básico, né? E é o mais fácil da gente compreender. Às vezes, uma pessoa teve um relacionamento em determinado ponto da vida e ela foi maltratada nesse relacionamento, foram infiel com ela, tal, não sei o quê. E aí o que acontece, queridos? Essa pessoa, ela acaba se armando contra os outros relacionamentos. Às vezes ela vem para um outro relacionamento e ela continua trazendo as mágoas do outro. Não, o que passou para trás, o que não deu certo, não deu certo. Agora eu vou vir aqui que vai ser um relacionamento diferente. Se o meu trabalho lá atrás não deu certo, esse aqui vai dar certo. Se aquele curso não deu resultado, esse vai dar. Então, eu não posso permitir que as coisas que ficaram para trás continuem definindo o meu futuro. Continuem definindo o que vai acontecer lá na frente. Não, é por isso que eu já comentei com vocês aqui, que eu sempre falo assim,
Se eu errei antes de Yom Kippur, irmão, já foi perdoado em Yom Kippur, esquece. Então, eu não aceito que o que eu fiz quando eu tinha 15 anos me assuste hoje. Ah, mas eu fiz, era grave. Era. Se você ainda não teve a oportunidade de fazer o Yom Kippur correto e tal, você vai ter agora. Quando passar Yom Kippur, você tem que se livrar. Não. Fiz Yom Kippur, já acertei minha vida e vou para frente agora. Então, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, em busca da soberana vocação, ou da vocação celestial, aquela vocação que ela realmente é especial, aquela vocação que ela realmente é diferenciada. Então, eu quero que você não se prenda às coisas que estão atreladas ao seu passado. Nesse 14º dia do mês de Elul, a lua está quase cheia. A lua representa a nossa vida, representa nós. Então, representa a nossa própria alma. E aí, né, a gente sabe, isso é uma coisa que não dá para explicar agora, porque o tempo é curto, mas a gente sabe que a lua interfere na maré, a lua interfere quando o cara vai pescar, a lua interfere no crescimento de cabelo, num monte de coisa a lua interfere. Então, nós precisamos, a Bíblia diz lá no livro de Gênesis, que Deus deu o sol, a lua e as estrelas para servir de sinais. Como que é isso? A gente usa sempre um termo chamado masal. A gente sempre tem um masal. O que é um masal? O masal é como se fosse a sorte, mas não é a sorte no sentido aleatório que a gente conhece. O masal a gente tem uma certa influência pelo dia que nasceu, pela hora, pelo mês, pelo ano. Por tudo isso a gente tem influência. Mas a gente sempre vai estar acima dessas influências. E principalmente quando nós nos preparamos para trabalharmos a nossa espiritualidade. Então, a lua agora no 14º dia do mês de Elul, ela já está crescendo, ela está quase cheia. Você está chegando no ápice do seu mês. Você está chegando, você começou o mês assim. É porque, como nós não estamos tão conectados com o calendário bíblico, a gente acaba não prestando atenção. Mas, renova o mês, renova as forças. Agora você está chegando no ápice da sua força. Então, você precisa entender que você está chegando no topo desse primeiro passo seu para o Yom Kippur, para terminar o mês de Elul. Nós vamos daqui a pouco entrar na segunda quinzena do mês de Elul. Então, nós já fomos despertados. Você já viu 13 aulas. Você já viu um monte de coisa, e um monte de coisa, com certeza, principalmente você que está seguindo a nossa jornada, um monte de coisa já te despertou. Puxa vida, isso é verdade. Puxa vida, eu fazia isso, eu preciso voltar a fazer. Puxa vida, minha vida tá assim, tá assado. Puxa vida, maravilha. Então, nós vamos fazer um trabalho e esse trabalho vai continuando. Então nós vamos agora para o segundo tempo do jogo, que é o tempo final, os 15 dias finais do mês de Elul. Então, nesse período, nós já estamos despertados. Nós já fizemos uma análise da nossa vida, nossa contabilidade. Eu estou errando aqui, estou acertando aqui, preciso melhorar aqui, aqui tá bom, aqui, que legal. Então, já fizemos essa contabilidade, já sabemos. Nós já, com certeza, se você não fez ainda, faz correndo, já pediu desculpa para aquela pessoa. Nós fizemos um vídeo aqui ensinando, manda o zap. Diga que você mudou de pensamento. Naquele tempo você pensava aquilo, mas hoje você pensa diferente. Você já perdoou quem precisava ser perdoado por você. Ah, mas ele não me pediu perdão. Ótimo, o seu perdão é maior ainda. Então, nós já fizemos isso. As nossas relações, ela já foi limpa. A gente, no último vídeo, eu falei sobre a gente trabalhar de sedaká.
Com certeza você já está começando a trabalhar essa tzedakah. Então, trabalha essa tzedakah. E aí você vai caminhando. Então, o seu coração ele já está mais sensíveis às coisas que antigamente você estava mais fechado. Você era mais duro, mais quebrado. Agora você está mais suscetível a receber boas dádivas de Deus. Agora, você não é a mesma pessoa lá do dia 1º de Elul. Se você vem acompanhando esses vídeos, você foi tocado, nem que seja numa vírgula, mas você foi tocado para que você possa verdadeiramente alcançar um crescimento espiritual. Então, você está pronto para a segunda fase da nossa jornada. Você está pronto para a segunda fase da nossa caminhada. Você está pronto para que você possa se preparar numa melhor condição para a segunda fase desse trabalho. E nós vamos fazer esse trabalho nessa segunda fase. Então, nós já estamos nos preparando para os dias que antecedem Rosh Hashanah, que é o dia em que nós seremos julgados. Compare o seu estado de presença hoje com o seu estado de 2 semanas atrás. Você consegue identificar as suas mudanças? Você consegue mudar o que despertou em você? Puxa vida, isso aqui eu estava tão relapso e agora eu estou mais sensível a isso. Isso aqui fazia tempo que eu não pensava sobre isso, que eu não agia dessa forma. Quem sabe você nesse período voltou a orar. Quem sabe nesse período você voltou a pensar em Deus, a buscar as coisas que são de Deus, para que você receba de Deus uma capacitação especial para transformar esse homem que você é, essa mulher que você é. E muitas vezes nós somos homens, mulheres, cheios de traumas, cheios de dor e um animal acuado, irmãos, um animal machucado, ele não confia em mais ninguém. Então, nós precisamos que Deus faça uma obra no nosso coração, para que nós possamos verdadeiramente estar pronto para trabalharmos e para colocarmos a nossa vida em verdadeira condição de passarmos pelo julgamento. Então, o que você acha que mudou no seu olhar? A forma como você chega em casa, como é que a tua família está vendo? Está percebendo? Puxa vida, meu pai tá bem melhor, minha mãe está bem melhor. Puxa vida, o que está acontecendo? Por quê? Porque essa é a nossa finalidade. É isso que nós queremos fazer nesse período. Então, tem trabalhado a sua paciência? Puxa, eu preciso ser mais paciente. Preciso ser mais paciente em casa. Preciso ser mais paciente com meus filhos, com os meus netos. Preciso ser mais paciente com o meu gato. Preciso ser mais paciente com o quê? Está treinando para você ser mais paciente? Para você verdadeiramente entender que tudo está na mão de Deus e Ele quer nos ajudar todos os momentos. Agora, eu vou pedir para você fazer aquele nosso exercíciozinho diário. Olhe-se no espelho. Nossa, parece uma brincadeira, né? Mas é verdade. Às vezes a gente tem medo de encarar nós no espelho. Às vezes você está num lugar público, você olha para uma pessoa, a pessoa olhou, fixou o olho em você, você já foge. Porque você tem medo de encarar, você tem medo de saber o que a pessoa está pensando, querendo, fazendo, falando. Então, a gente tem sempre esse medo. E aí tem hora que esse medo ele é tão bravo que nós temos medo de encarar nós mesmos. Eu falei durante esses 14 dias, em alguns dias eu falei que nós morremos de medo de acender uma lanterna no quarto escuro da nossa alma e ver o tanto de bicho feio que tem lá nesse quarto escuro da nossa alma. Então, são as coisas que a gente precisa verdadeiramente tomar cuidado.
olhar o que está acontecendo. Olhe para você mesmo, eu preciso me encarar, ver quem que eu sou de verdade, porque as pessoas podem até ter dificuldade de entender quem você é, mas você sabe quem você é. Você conhece você. Você conhece as tuas falhas, os teus defeitos, tudo o que você precisa saber, você sabe. Então, tome cuidado. Agora, reconheça o esforço que você fez para encarar suas próprias sombras nesses 14 dias que nós passamos. Você tem hora que é comer a comida que não gosta. É às vezes ouvir o que eu não gosto, o que eu não gostaria de ouvir, mas eu preciso ouvir para mudar a minha situação, para mudar a minha realidade. Então, você tem se esforçado, você tem se dedicado, e isso é o ponto mais importante da nossa jornada, o quanto você se dedica. Veja, quanto você se dedica é mais importante do que quanto você tem de êxito. Por quê? Porque quando você se dedica e falha, você pode se dedicar, porque aí, de novo, porque aí você tem uma experiência de falha a mais. É um errinho que você não vai mais cometer, que não vai mais te atrapalhar. Então, vai trabalhando. Olhe, reconheça todas as suas fraquezas, mas principalmente que você tem se dedicado. Mas olha, eu tive 1 milésimo de melhoria. Ótimo! Você já não é o mesmo do primeiro dia de Eru. Se você melhorou 1 milésimo, você já não é mais a mesma pessoa. Você não pode piorar. Você não pode acompanhar a jornada de Yom Kippur para você piorar. Você está aqui para melhorar e você tem se esforçado para isso. Então, sorria, porque o rei que vai te julgar, ele está olhando o seu esforço, ele está olhando a sua dedicação, ele está olhando a sua sinceridade, mesmo quando você não tem um êxito positivo, quando você não consegue ter um êxito total, ou amplo, ou grande, mas o mínimo que você tem e o máximo de esforço que você empreende nisso, o Deus de toda a terra, que é o nosso Avinu Malkeinu, é o nosso rei e é o nosso pai, vai nos julgar como rei, mas na hora da sentença ele vai nos olhar como filhos. E isso é importante. Ele continua no campo, talvez numa linguagem metafórica, talvez ele esteja de longe olhando para você e falando assim para você: tô de olho no Senhor. E esse tô de olho no Senhor é que vai mudar a sua circunstância. Então, glorifique a Deus todos os êxitos que você teve, e o que é mais importante, não desista, continue. Então, o rei continua no campo, e o seu processo de voltar a ser a pessoa que Deus projetou que você seria, já está acontecendo. Talvez você olhe e não veja nada, mas saiba de uma coisa, já está acontecendo. Nós vamos agora fazer a leitura do nosso livro de Salmos, os Salmos de número 27, que a gente lê todos os dias. E ele diz assim: Adonai é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Adonai é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados investiram contra mim para comerem as minhas carnes, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Uma coisa pedi a Adonai, e a buscarei, que possa morar na casa de Adonai todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura de Adonai e aprender no seu templo. Pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão.
No recôndito do seu tabernáculo me esconderá. Sobre uma rocha me elevará. E agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que estão ao redor de mim. E no seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei, sim, cantarei louvores a Adonai. Ouve, ó Adonai, a minha voz quando clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Adonai, buscarei. Não escondas de mim o teu rosto, não rejeites com ira o teu servo, tu que tens sido a minha ajuda. Não me enjeites nem me desampare, ó Deus da minha salvação. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, então Adonai me acolherá. Ensina-me, Adonai, o teu caminho, e guia-me por tua vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantaram falsas testemunhas e os que respiram violência. Creio que hei de ver a bondade de Adonai na terra dos viventes. Espera tu por Adonai, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, por Adonai. Eu espero você no 15º passo da nossa jornada de Yom Kippur. Até lá, que o Eterno te abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach.